Aqui é Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Tema de hoje: como aumentar a produtividade do seu time de vendas. Perceba que duas palavras aqui são fundamentais: produtividade e vendas. E por que eu estou colocando isso já de cara na abertura do nosso papo? Porque produtividade é você fazer mais com aquilo que você já tem. Não é? E o grande desafio é esse. A gente sabe que botar mais clientes dentro da loja é complicado, é mais difícil, é um desafio maior. Não é? Você já tem um determinado movimento dentro da loja. E a questão é, como eu posso aproveitar melhor esse movimento? Essas pessoas que, apesar de tantas portas para escolher entrar, escolheram a minha, né? Entraram na minha loja. Como aproveitar melhor esse cliente dentro da minha loja? Esse é o desafio. E, com isso, converter mais vendas. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Existem estratégias, existem técnicas, ferramentas que possibilitam que a gente aumente sensivelmente o aproveitamento, a nossa produtividade, se refletindo em melhorias de resultados, com certeza. Né? Bom, antes de começar, aqueles recadinhos básicos de sempre. Se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de verificar se você já é inscrito aqui no canal. Não perca essa oportunidade de acompanhar os nossos conteúdos. Então, veja aí. Se não é, clica ali rapidinho, se inscreva, clica no sininho para ser notificado, né? Deixa o seu like. Aliás, faz isso agora para você não esquecer. E depois faz um comentário. É importante para a gente ter esse feedback. Beleza? Então vamos ao tema de hoje, que é fundamental. Muitos lojistas me procuram: Hermelino, a dificuldade, como fazer para melhorar os resultados. A gente sabe que a competição está muito grande, está terrível, não é fácil contratar e selecionar vendedores, motivar a equipe, enfim, esse é o desafio que... Eu costumo até brincar com os lojistas, eu digo assim: olha, só dois têm esse problema, você e o resto, né? É claro que isso é uma brincadeira, porque isso faz parte do jogo, né? Então, ok, esse é o cenário, a gente sabe que é assim, a questão que fica é o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer para melhorar os nossos resultados. A primeira colocação que eu gosto de fazer para lojista é o seguinte: uma das melhores maneiras de você melhorar resultado é perder menos venda. Não é? Se eu consigo perder menos vendas, óbvio que eu vou conseguir fazer mais vendas, né? Melhorar os meus resultados. E para isso é fundamental que eu tenha informação. Informação no sentido geral, porque isso vai me indicar especialmente uma questão de marketing, porque muita gente fala intuitivamente: não, eu tenho que fazer mais marketing. Eu tenho que anunciar minha loja, eu tenho que fazer impulsionamentos com anúncios digitais, eu tenho que... Enfim, não é? Existe sempre essa preocupação no sentido de atrair mais clientes, colocar mais clientes dentro da loja. E às vezes eu pergunto para o lojista assim: ok, quantos clientes entraram na sua loja? Quantos saíram sem comprar? Porque uma informação todo mundo tem. Quantas vendas você fez? Né? Isso, como eu costumo brincar, até em papel de pão a gente controla, né? É uma expressão antiga, mas na caderneta, no caderninho eu consigo controlar, no Excel, né? Ainda que seja precário o meu controle, esse controle todo mundo tem, porque você tem um caixa, você tem algum tipo de controle. Beleza, ok. Então, por menor que seja a loja, tem algum tipo de controle e sabe quantas vendas fez. Mas quando você pergunta: ok, quantas vendas você perdeu? Quantos clientes entraram na sua loja? Você já tem uma informação estratégica para definir o seu planejamento de marketing. Porque, às vezes, a gente fica preocupado com o marketing e, na verdade, o que vai melhorar os nossos resultados não é necessariamente o marketing. Claro que o marketing é sempre importante, mas, às vezes, o cliente está entrando e você está perdendo venda, está escorrendo no meio dos dedos e você não está sabendo. Então, primeiro, é fundamental ter esse tipo de informação, porque se a gente tem um aproveitamento baixo de cliente que está entrando dentro da loja, eu tenho ações que dependem exclusivamente de mim, do time de vendas, de você monitorar e controlar isso para que você faça as intervenções de capacitação, de correção e automaticamente os resultados vão melhorar. É uma condição infalível, não tem como, porque se você descobre
quantas vendas está perdendo e por que está perdendo venda, você já vai fazer uma intervenção de correção. Exemplo, eu estou perdendo venda porque tem muito cliente só olhando na minha loja, entra para olhar e não fecha a venda. Ok, então eu estou com uma taxa de conversão baixa especificamente nesse tipo de objeção. Ou seja, os meus vendedores não sabem contornar essa objeção quando o cliente faz esse tipo de alegação, eu estou só olhando, é a primeira loja que eu entrei, vou dar mais uma voltinha, ou qualquer coisa dessa natureza, e os meus vendedores não sabem contornar essa objeção, percebe? Então, eu descubro onde é que está a dor, é muito mais fácil você fazer uma intervenção para corrigir, capacitar, não é? Especialmente se você sabe por cada elemento da equipe. Então, é fundamental ter esse tipo de informação, porque isso é que vai promover, permitir uma intervenção objetiva de tal maneira que você vai converter mais clientes entrando dentro da loja. E basicamente a gente sabe que são poucos motivos pelos quais a gente perde venda. Basicamente o cliente que só está olhando, está pesquisando o preço, está conhecendo a loja, ou é preço, não, eu achei caro, então não vou comprar por conta do preço, ou é um cliente que procurou determinada marca ou determinada mercadoria que você não tinha na loja e o vendedor não vende porque a alegação é que falta a mercadoria que o cliente procurou, ou é simplesmente uma reserva, o cliente, não, reserva que eu volto mais tarde, eu volto amanhã para buscar, ou qualquer coisa assim, né? Ou é questão de plano de pagamento, não aprovou, não passou o cartão no POS ali, ou no seu TEF, enfim, houve uma recusa do cartão de crédito, não aprovou, ou se é um crediário, não foi aberto o crediário desse cliente, ou uma questão de limite, enfim, alguma questão relacionada a plano de pagamento. Basicamente, são esses os motivos pelos quais a equipe perde vendas. Então, é fundamental a gente monitorar e ter uma estatística. Quantos clientes entraram na minha loja, quantas vendas eu estou perdendo, porque se eu descubro quantas vendas eu estou perdendo, eu começo a trabalhar no sentido de corrigir isso e melhorar minha conversão, melhorando os meus resultados de venda. Isso é produtividade. Então, quando a gente fala em produtividade, especialmente no varejo, o varejo parece que não é uma palavra assim que está na pauta. Se você vai falar com o industrial está preocupadíssimo, não, porque essa máquina tem que produzir X, porque senão ela não se paga, e etc e tal. Você vai para o agro, né, conversar com um pecuarista, conversar com um agricultor, com o pessoal que trabalha aí no segmento, nossa, produtividade é a palavra da vez. E quando a gente vai falar com o varejo, não há tanto, essa pauta não é colocada como uma prioridade. E essa é uma diferença assim, extraordinária no resultado, não é? Essa palavrinha provoca isso, porque produtividade é você fazer mais com aquilo que você já tem, ou seja, com esse movimento que você já tem, com essa estrutura que você já tem, quanto que você consegue melhorar. Então, o primeiro passo é esse, você precisa descobrir quais são os seus indicadores que impactam efetivamente na sua produtividade. Eu já listei alguns aqui, como por exemplo, quantidade de clientes e motivos de perda de venda. A partir daí, você vai tirar uma taxa de conversão, ou seja, de quantos clientes entram na sua loja, quantos compram e quantos não compram, ou seja, qual é a sua taxa de sucesso. Exemplo, de cada 100 clientes que entram na minha loja, 40 compram. Isso me mostra que 60% dos clientes que entram na minha loja estão saindo sem comprar por um motivo qualquer. Eu preciso descobrir quais são esses motivos que estão promovendo as minhas perdas para que eu possa intervir e corrigir. Se é uma parte da loja estrutural ou se é uma parte da equipe de vendas que está faltando capacitação. Perceba, vou dar um exemplo prático. Falta de mercadoria. É comum a gente ouvir o vendedor alegar: como é que você quer que eu venda? Eu estou perdendo venda por falta de mercadoria, porque o cliente entra na loja procurando determinado item, determinado produto, e eu não tenho, então como que eu vou vender? Não é? Essa é a alegação e geralmente é sincera, o vendedor está dizendo, olha, procurou tal produto aqui e eu não tinha, então eu perdi a venda. E aí você vai olhar, fazer a seguinte análise: será que você não tinha uma venda, uma possibilidade alternativa dentro da loja? Porque às vezes você olha para o estoque está lá em cima, né? E o vendedor alegando que está perdendo venda por falta de mercadoria. Será que não está faltando técnica, habilidade para fazer a venda alternativa? O que é a venda alternativa? Quando o cliente procura determinado produto ou determinada marca que eu não tenho na loja, mas eu tenho outras opções interessantes, você convida o cliente para olhar, olha, deixa eu te mostrar aqui, eu tenho um outro aqui, talvez, né? Ou seja, tira a pressão da venda,
Convida o cliente só para olhar, só para ele conhecer, de repente pode ser que... E aí, nisso, você vai, né, um percentual de vendas que você perderia, você recupera, de repente, mostrando uma outra alternativa. E às vezes, eu digo para os vendedores, e é comum e é uma verdade, às vezes você tem coisas mais interessantes do que o cliente veio procurando, simplesmente porque ele não conhecia, ou ele não sabia que você trabalhava, que você tinha na loja, e o vendedor, por conta da estratégia, da técnica, da habilidade, convida o cliente e apresenta uma outra opção, vem cá, só para você conhecer e tal. Especificamente esse aí não tem. Uma dica que eu dou é não responder na porta da loja, porque às vezes o vendedor da vez está ali, o cliente entra, ele aborda, o vendedor da vez aborda, o cliente pede algum produto que ou não tem, acabou, ou não trabalha com essa marca, enfim, e ali da porta o vendedor já dispensa o cliente. Né? Eu sempre sugiro para os vendedores o seguinte: não, convida o cliente para entrar. O cliente pediu, ok, vamos lá, deixa eu olhar. E convida o cliente para entrar. E aí você chega e fala, olha, especificamente essa marca eu não tenho, eu tenho mas eu tenho uma outra aqui só para você conhecer, eu não quero te vender. Quando você diz assim, eu não quero te vender, é incrível isso. É uma dica que eu sempre coloco assim, quando você tenta vender para o cliente, ele resiste, não, sabe, o cliente, né, é tipo assim, mais alguma coisa? Não. Isso é natural dos clientes, é natural das pessoas. Agora, se você diz assim, eu não quero te vender, nossa, tirei a pressão só para você conhecer, os clientes aceitam, é incrível. Veja bem, um percentual deles vai aceitar vir. É claro que se você aplicar essa técnica, né, fizer isso para 10 clientes, 4, 5 vêm. Né? 5, 6 não vem olhar. Ok, mas se eu não fizer, 100% não vem. Se eu fizer a técnica, 4, 5 vem. Né? E desses 4, 5, uma boa parte compra, efetivamente vai descobrir coisas interessantes, produtos interessantes, vai acabar gostando da opção que você está oferecendo, como já aconteceu comigo. De chegar numa loja, procurar determinado produto, a vendedora dizer assim, você tem sorte, eu recebi dessa linha de produtos agora essa semana, tal, senta aqui, e trouxe uma série de opções para mim. Eu disse, não, mas eu queria desse aqui. Eu disse, ok, mas eu tenho essas outras opções, eu trouxe aqui só para você ver e tal. Em resumo, me apresentou as opções, eu me encantei com o produto, ela fechou a venda, e eu só fui descobrir que ela não tinha o que eu procurei no final, quando eu já tinha decidido, porque ela me apresentou outras opções, me encantou, eu gostei, fiquei super satisfeito e percebe o que a maioria dos vendedores faria? Simplesmente dizer, eu estou em falta, isso eu não tenho, ou essa marca eu não trabalho, ou qualquer coisa dessa natureza, e ia lá para o gestor, para o gerente reclamar da vida, estou perdendo venda porque não tem mercadoria, como é que você quer que eu venda, etc e tal, como a gente sabe que geralmente acontece. Percebe? Agora, como é que você descobre isso? Então veja bem, você tem duas possibilidades, uma é essa, nesse caso especificamente, desse exemplo que eu estou trazendo da objeção por falta de mercadoria, né? Uma das opções talvez seja a questão de capacitação, de acompanhamento do time de vendas para orientar como fazer a venda alternativa. Ou, às vezes, orientar o departamento de compras. Olha, estão procurando determinada linha de produto, ou determinada marca, ou, enfim, determinados itens dentro da loja que a gente não tem. Então, será que não é o caso do departamento de compras providenciar? Percebe o que eu estou dizendo? Ou seja, se você descobre a dor, né, o que está causando a dor, fica muito mais fácil você tomar uma ação corretiva. Então, ou treinar a minha equipe de vendas para fazer a venda alternativa daqueles produtos que estão procurando e eu não tenho especificamente aquele, mas eu tenho outras opções dentro da loja tão interessantes quanto ou até melhores que aquele que o cliente veio procurar. E se o meu vendedor, a minha vendedora tiver a habilidade de trazer o cliente para uma venda alternativa, de repente consegue finalizar uma venda encantando o cliente. Ou seja, atende os dois lados, né? Tanto a loja consegue vender, quanto o cliente sai satisfeito porque entrou na loja para resolver um problema e encontrou aquilo que estava procurando, ou até melhor do que aquilo que estava procurando. Percebe? Ou, na segunda alternativa, a loja não está fazendo compras dessa linha de produtos, ou dessa marca, etc. e tal, e medindo, vai se descobrir que seria interessante se a loja comprasse, se a loja trabalhasse também com esse perfil de produtos. Em resumo, o que vai promover a possibilidade de melhoria é a medição, o monitoramento, é você ter uma ferramenta de controle para
objetivamente saber quantos clientes entraram na loja, quantos compraram, quantos não compraram, por que não compraram. Então, essa é a primeira referência para você saber exatamente como é que está a sua produtividade, a sua taxa de aproveitamento dos clientes dentro da loja, média geral da loja e por cada elemento dentro da sua equipe. Ah, Milena, eu tenho 5 vendedores na minha loja. Pois é, você vai saber exatamente qual é a taxa de conversão da loja e individualmente qual é a taxa de conversão de cada elemento da sua equipe. Não é? E depois, a gente sabe que as pessoas são diferentes, os profissionais são diferentes, é natural que seja assim. E aí você vai ver que determinados vendedores têm determinadas dificuldades, determinados talentos, vantagens, habilidades que são individuais. A gente sabe que é natural. Então você vai olhar e vai ver que determinado vendedor ou vendedora está perdendo venda mais por um motivo. E aí você consegue intervir objetivamente, cirurgicamente. Então perceba o poder que é da informação quando você tem focando a produtividade do time de vendas. Percebe? Isso transforma resultados. Agora eu vou além. Eu quero apresentar para você uma ferramenta que esse é o primeiro e mais básico dos motivos que você tem de controle. Mas você tem outros ainda, talvez mais poderosos ainda. Acesse listavez.com, né, que é uma ferramenta, é um parceiro aqui do canal e a gente tem assim, o prazer de anunciar. E eu quero dizer para você, além de você controlar vez de atendimento, taxa de conversão, motivos de perda de venda, tanto da loja quanto individualmente, né, você tem uma série de outros indicadores que num único painel você consegue ter a informação precisa. Quer um exemplo? Você vai saber, por exemplo, o ticket médio, o PA, ou seja, a média de peças por atendimento que esse vendedor, que essa vendedora está colocando na venda, porque esse é um outro instrumento de produtividade, não é? A gente sabe que existem 2 indicadores assim que pouquíssima gente conhece os 2. Né? O primeiro, o PA. O PA é muito conhecido, a maioria das pessoas conhece o PA, né? Ou seja, a média de peças por atendimento. Né? Como que é calculado o PA, para quem não conhece, né? Se é que tem alguém que não conhece. Né? É o total de peças, de itens vendidos no período, dividido pela quantidade de vendas. Né? Ou seja, eu vendi 20 itens aqui, esse meu vendedor hoje, durante o dia, vendeu 20 itens, 20 peças. Fez quantas vendas? Fez 10 vendas. Então 20 peças em 10 vendas me dá uma média de 2 peças por venda. Então, meu PA é 2. Né? Ou seja, o que o PA está me contando? Que o meu vendedor, quando vende, em média, coloca duas peças, 2 itens. Né? Entretanto, existe um outro indicador que é fundamental você encostar no PA, que é o PU. O que é PU? É vendas com peça única. O que significa isso? Significa que das 10 vendas que esse meu vendedor fez, quantas foram só um item? Por que eu estou colocando isso? Por que é fundamental você ter essa informação? Veja bem, né? Vamos admitir que esse meu vendedor fez 10 vendas. No entanto, a primeira venda foi um item, a segunda venda um item, e assim a terceira um item, a quarta um item, e assim foi trabalhando durante o dia um item, um item, um item. As 9 primeiras vendas que ele fez, um item só. A 10ª venda, entrou alguém aqui e comprou 11 peças. Estou montando um time de futebol, comprei 11 camisetas aqui, um para cada jogador. Então, o que vai acontecer? Quando eu somo o total de vendas, eu vou somar de 1 até a 9ª venda, foi um item, ou seja, foram 9 peças. Mais 11 da última venda que eu fiz, vendeu 20 peças. Se eu somo, dá 20 e divido pela quantidade de vendas, que é 10, vai me dar um PA 2, ou seja, está me contando que a média de itens por venda é 2 peças por venda. Mas é uma média que não corresponde com a realidade. Por quê? Porque teve uma venda com muito item que vai distorcer a média. Então é fundamental que eu tenha uma outra informação, que é o PU, ou seja, qual é o percentual de vendas que foi só um item. Então eu pego o PA2 e pego, nesse exemplo que eu estou trazendo, o PU seria 90%, ou seja, 90% das vendas que esse vendedor fez foi só um item. Então, ainda que o PA esteja por exemplo, dentro de uma média razoável da loja, porque está com PA 2, então está mais ou menos dentro da média da loja. No entanto, a hora que eu olho o PU 90%, o que está acontecendo? Desperdício de oportunidades. Esse vendedor
tem dificuldade de colocar mais um item adicional na venda, não sabe trabalhar os adicionais. Então, é fundamental acompanhar, treinar, capacitar, dar feedback, mostrar ferramentas para que esse vendedor performe melhor, coloque mais itens na venda, né? Apresentando outras opções dentro da loja, apresentando departamentos, trabalhando plano de pagamento, enfim, não é? Você vai capacitar o vendedor a partir da informação objetiva que você tem. Então perceba que você vai impactar três variáveis assim diretamente. A taxa de conversão, ou seja, da quantidade de clientes que esse vendedor atende, quantos ele fecha e quantos perde. Porque perde, você já vai descobrir os principais motivos de perda de venda e dentro das vendas fechadas você vai ter o PA, o valor médio, a quantidade média de peças atendidas e você vai ter o PU. Então você tem a taxa de conversão, PA, peças por atendimento, PU, o percentual de vendas com peça única e você imediatamente tem o ticket médio, o valor médio das vendas que fecha. Então veja bem que você vai construindo um cenário e informações poderosas que vão contando para você. Porque veja bem, taxa de conversão mostra performance, aproveitamento e onde que o meu vendedor está enganchando, por que não está finalizando a venda, o que está impedindo o fechamento da venda, quais são as principais objeções que o meu vendedor enfrenta que tem dificuldade para contornar. E aí fica fácil, você descobriu o motivo da perda da venda, você trabalha na solução, é capacitação, é orientar. Né? Vou dar um exemplo prático. Eu estava numa loja e eu percebi que uma vendedora tinha uma certa dificuldade, não é, em um determinado departamento dentro da loja. Não é? A loja, por exemplo, trabalhava com calçados e confecções. E nas confecções essa vendedora performava muito bem, ela ia muito bem. Já nos calçados ela tinha uma certa dificuldade. Por que foi descoberto isso? Porque a partir do momento que começou a se monitorar os desvios dos indicadores dela, o gestor foi conversar com ela tal, e fazendo essa investigação percebeu que ela tinha dificuldade no calçado, porque a experiência anterior dela era em lojas de confecções, ela nunca tinha trabalhado com calçado. Então ela se sentia insegura, ela tinha uma certa dificuldade em demonstrar calçados, em argumentar, em apresentar, ou seja, ela tinha baixo conhecimento do departamento. Não é? Uma falha da gestão, mas só é descoberta a partir do momento que você tem um instrumento que você mede, que você monitora. Descobriu-se isso, qual foi a solução? Treinamento. Treinou a vendedora no departamento, acabou o problema. A vendedora deu um salto de performance, começou a converter muito mais. Percebe? Então, como é que foi descoberto isso? A partir do momento que se implantou uma ferramenta de monitoramento, de atendimentos, não é? Vai se descobrir quantos atendimentos são feitos, se descobre a taxa de conversão, ou seja, o aproveitamento desse atendimento. Depois, dentro do aproveitamento, você começa a detalhar quantas peças, em média, estão sendo colocadas por cada venda que é fechada. Você descobre o PU, ou seja, qual é o percentual de vendas que são realizadas dentro da loja por esse elemento, por essa vendedora, por esse vendedor, que está indo só um item, ou seja, está faltando o trabalho de vendas complementares e adicionais, e o valor médio da venda fechada. Não é? Então, só por aqui você já tem informações extraordinárias que você pode trabalhar e melhorar o aproveitamento. E é simples, é só com uma ferramenta. Acessando aqui o listavez.com, você vai ter à sua disposição essas informações básicas para você começar a trabalhar, que são fundamentais, porque ela direciona. Eu digo assim, a partir do momento que você sabe o seu tráfego e a sua taxa de conversão, você também vai planejar melhor o seu marketing. Às vezes você está gastando dinheiro com buscando o cliente fora, quando na verdade o cliente já está dentro da loja e você não está aproveitando por falta de informação. É incrível como é poderoso. E a gente vai muito mais além. Vou dar um exemplo para você, uma outra informação. Será que o meu vendedor, quando vende, não está ficando só em peças promocionais? Como é que eu descubro isso? É simples. Se você dividir o ticket médio, o valor médio das vendas fechadas, não é, pelo PA, você vai descobrir o quê? O valor médio do item vendido. E aí, quando você compara isso entre os vendedores, você vai perceber que tem vendedor que tem um valor médio do item baixo. Não é? Por quê? Porque tem medo de trabalhar os produtos mais caros, porque não sabe trabalhar, apresentar para o cliente, né? Ou tem medo, ou fica muito nas promoções, e aí vende, soma, o ticket não consegue subir, não melhora, apesar de ter, às vezes, bom aproveitamento de PA e PU.
Percebe o que eu estou dizendo? Como é matemático, como os controles, né? Como a loja é matematizável, como eu costumo dizer. Porque a partir do momento que você tem a ferramenta, que você controla e que você faz esse monitoramento, com absoluta certeza, não tem como não melhorar. Porque você descobre objetivamente, sem achismo, medindo. Não é? Os indicadores vão te contar especificamente o que você tem que fazer para transformar os seus resultados. E aí, evidentemente, um conjunto de fatores na mão do gerente vai fazer com que capacite, treine, acompanhe, dê feedback para o time. Como é importante, né, cada vendedor fazer o seu acompanhamento. Não é? O Lista Vez permite isso. Ah, Armelino, eu não conheço, como é que eu faço para conhecer? Bom, primeiro, você acessa esse site, acessa esse endereço, presta atenção, é listavez.com, não é? Você tem a opção, entra em contato com o pessoal, diz que você viu aqui comigo, que você quer mais informações e você tem a possibilidade de testar grátis por 15 dias. Você pode testar e ver o poder da ferramenta. E tem uma série de recursos que você pode ampliar que com absoluta certeza transformam resultados. Eu tenho assim uma larga experiência, quem acompanha os meus conteúdos sabe que controle de tráfego e taxa de conversão é uma ferramenta básica que eu bato nisso há muito tempo, porque a gente sabe do poder de transformação, porque é como eu digo, é da porta para dentro, não está fora a solução, porque dentro, né, a partir da empresa, da porta para dentro, você vai descobrir quais são os motivos que estão impedindo você de performar melhor, né? E não só da loja, mas individualmente por cada elemento, e você tem como evoluir descobrindo, fazendo esse monitoramento, descobrindo, fica cirúrgico, né? Você descobre quantos clientes estão entrando na loja, quantos estão deixando de comprar, por que estão deixando de comprar, como está performando cada elemento da minha equipe dentro da loja, no atendimento, vai descobrindo os indicadores como PA, PU, valor médio do item vendido, taxa de aproveitamento, né? O ticket médio e mais do que isso, você ainda tem dentro do aplicativo que os vendedores podem acompanhar meta, não é? Você cadastra a meta e eles acompanham a meta, como é que eles estão indo em relação à meta, quanto eles já cumpriram da meta, não é? E você pode gamificar, você pode ainda, por exemplo, colocar uma primeira, uma segunda e uma terceira meta, não é? Os bônus para atingimento dessas metas e a equipe acompanha ali na mão. Porque não adianta você reunir a equipe e dizer assim, gente, nós precisamos vender mais, gente, nós precisamos melhorar. Isso é perder tempo, porque o vendedor vai dizer para você, eu já tento, eu já ofereço, eu mostro, eu não estou conseguindo vender. Não é? A partir do momento que você mostra objetivamente quais são as principais objeções, você treina no contorno dessas objeções, você dá o feedback, mostra os indicadores, dá o caminho, o resultado é melhoria. Concorda comigo? Enfim, acesse aqui listavez.com e peça um orçamento, peça mais informações, faça o teste grátis e você vai ver a transformação na sua loja. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.